O cavalo pesava quase meia tonelada e desapareceu em menos de 10 segundos. João ainda repete essa frase como se, dizendo em voz alta, ela pudesse fazer mais sentido. Era fim de tarde na fazenda, o céu estava alaranjado e o vento quase parado, deixando o ar pesado e estranho. O rio cortava o pasto, como sempre cortou, silencioso, largo e aparentemente inofensivo. João fazia o mesmo trajeto todos os dias, havia anos, levando o cavalo até a margem para beber água antes do anoitecer. Nada ali era novidade. Nada deveria surpreender. Mas naquele dia, antes mesmo de chegar perto da água, o cavalo começou a agir diferente. As orelhas ficaram rígidas, apontadas para frente, como se captassem um som distante. A respiração ficou mais forte. Os passos, hesitantes. João tentou puxar as rédeas com firmeza, falando baixo para acalmar o animal. Disse que estava tudo bem, que era apenas o vento ou algum peixe maior se movendo no fundo. O rio parecia calmo demais, liso demais, sem correnteza visível, sem o barulho comum de água correndo contra as pedras. Quando o cavalo finalmente abaixou a cabeça para beber, a superfície se rompeu de maneira estranha, não como um simples movimento natural, mas como se algo enorme tivesse deslizado logo abaixo. O animal recuou abruptamente, empinando, e João quase caiu. Foi então que ele viu um deslocamento longo na água, uma linha espessa avançando em direção às patas do cavalo. Não havia dúvida de que era algo vivo, grande demais para ser ignorado. Em questão de segundos, a água agitou com força e o cavalo foi puxado para frente como se tivesse sido agarrado por algo invisível. João sentiu as rédeas escaparem de suas mãos enquanto caía para trás. Ele lembra do som da água girando, do peso sendo arrastado e depois silêncio. Um silêncio absoluto que parecia engolir até os pensamentos. O rio voltou ao estado anterior, calmo e liso, como se nada tivesse acontecido. Restaram apenas marcas profundas na lama e a corda caída na margem. João ficou parado por vários minutos, incapaz de reagir. Um cavalo daquele tamanho não simplesmente desaparece. Não em segundos. Não daquela forma naquela noite. Ele não contou a ninguém. Sabia que seria visto como exagerado. No dia seguinte, voltou sozinho ao mesmo ponto. As marcas estavam mais nítidas sob a luz da manhã, arrastadas diretamente para dentro da água. Ele ficou ali, observando, esperando qualquer sinal. Nada, apenas o reflexo do céu no rio. Nos dias seguintes, os animais da fazenda começaram a agir de maneira estranha. O gado evitava o trecho próximo à margem. Os cachorros latiam para a água no meio da madrugada, mas quando João saía para verificar, encontrava apenas o rio imóvel. Diziam que ela raramente aparecia, mas quando aparecia, deixava sinais. João não queria acreditar em lendas, mas as marcas na lama eram reais. O desaparecimento do cavalo era real. Ele decidiu vigiar o local. Levou uma lanterna e ficou a alguns metros da margem quando a noite caiu. A lua refletia na água, criando um brilho prateado. Tudo parecia tranquilo. Silêncio. Até que os cães começaram a rosnar abaixo, como se percebessem algo que os olhos humanos não conseguiam captar. João apontou a lanterna para o rio. A superfície estava lisa demais, parada demais. Então percebeu um movimento sutil, uma sombra longa deslizando logo abaixo da água. O coração acelerou. Ele sentiu, mais do que viu, que estava sendo observado. Na terceira noite de vigília, o ambiente mudou completamente. O vento parou, os sons da natureza cessaram. Nem insetos, nem sapos, apenas o próprio som da respiração de João. De repente, a água começou a se elevar levemente. Não como uma onda comum, mas como um volume que se deslocava por baixo. Lentamente, dois olhos surgiram acima da superfície, fixos, refletindo a luz da lanterna. A sucuri era maior do que qualquer coisa que ele já tinha visto. Grossa como um tronco jovem,
longa o suficiente para desaparecer na escuridão atrás dela. Metade do corpo ainda invisível, sob a água escura. Ela não atacou, não fez movimento brusco, apenas permaneceu ali, imóvel, observando. João sentiu que não era apenas um encontro, era um aviso, como se aquele rio tivesse dono. Ele recuou devagar, sem virar as costas. Quando se afastou o suficiente, a água voltou ao normal. Nos dias seguintes, João proibiu qualquer animal de se aproximar daquela margem, mas a sensação de presença não foi embora. À noite, ele ainda ouvia a água se mover levemente. Às vezes encontrava marcas novas na lama, circulares, como se algo tivesse permanecido ali por horas, esperando. Ele começou a perceber um padrão. A sucuri não agia por impulso. Observava, esperava o momento certo, escolhia o ponto exato. Era paciente, inteligente. Com o passar das semanas, ninguém mais perdeu animais, mas o medo ficou. João evitava olhar diretamente para o rio. Mesmo de longe, sentia como se algo estivesse olhando de volta. Em certas madrugadas, quando o céu estava nublado e a fazenda mergulhava em completa escuridão, ele jurava ver uma leve ondulação cruzando a superfície, mesmo sem vento algum. O rio parecia respirar. Vivo! Atento! João nunca mais levou outro cavalo até aquela margem. Nunca mais atravessou o trecho sozinho. Ele aprendeu que nem todo silêncio significa segurança. Às vezes, significa espera. E até hoje, quando alguém pergunta sobre o que aconteceu naquela tarde, ele responde apenas que o rio tem suas próprias regras e que algumas presenças não precisam atacar para mostrar que estão no controle. Porque o verdadeiro medo não é o que você vê emergir da água, é saber que algo pode estar lá embaixo, imóvel, calculando, aguardando o momento certo para se mover novamente.